De volta com Bahia no Ar, 6h57, um prédio de 3 andares desabou e deixou 3 pessoas soterradas no bairro da Massaranduba, em Salvador. Felizmente, todas as vítimas sobreviveram e o imóvel localizado próximo ao SESI do Caminho de Areia desabou por volta das 4 horas da tarde de ontem. A equipe da Record Bahia acompanhou tudo e a gente mostra para você agora. O Corpo de Bombeiros passou o fim da tarde retirando os escombros do prédio de 3 andares que desabou. Vizinhos viram o momento em que a estrutura veio abaixo. Minha irmã viu na hora, eu saí correndo, liguei pro Corpo de Bombeiro, entendeu? O maior desespero, porque isso aqui é um absurdo. Nunca deram conta dessa rua aqui. Toda a vida ela enche. O trabalho de resgate das vítimas contou com a colaboração de equipes do Corpo de Bombeiros, Codesal, SAMU e agentes das polícias militar e civil, e durou mais de 6 horas. Nessas imagens é possível perceber o momento em que o bombeiro tenta se comunicar com uma mulher que estava soterrada. Ela foi identificada como Ana Cristina Dantas, de 36 anos. A irmã de Ana temia pelo pior. Minha irmã está embaixo. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava em casa, me ligaram para mim. A minha irmã, não tinha aqui, eu e ela aqui. Ana Cristina foi retirada lúcida, mas em estado de choque. Ela foi encaminhada para o hospital do subúrbio. As imagens exclusivas do helicóptero da Record Bahia registraram a chegada de retroescavadeiras na rua Rafael Uchoa. As máquinas ajudaram no resgate dos outros 2 feridos que estavam na casa ao lado do prédio. São exatamente 9h40 da noite e o trabalho dos bombeiros ainda não acabou. Isso porque ainda existe a suspeita de ter uma vítima nos escombros. Por isso a máquina precisou passar mais uma vez para depois o cão farejador entrar em ação. O cão farejador fez a última varredura nos escombros e foi descartada a suspeita de ter uma 4ª vítima no local. Esse aqui é o cão farejador Apolo, ele que está participando do trabalho dos bombeiros em busca das vítimas. Aqui ao meu lado o capitão Guanais. Capitão, ele em algum momento desconfiou agora se existe alguma vítima viva? Não, no início da ocorrência ele demonstrou alguns interesses, mas em virtude de várias pessoas terem passado antes no terreno. Mas um ponto de odor específico da vítima não foi detectado por ele, sinal de que pessoa viva e no escombro não temos mais essa chance. Para este representante da Defesa Civil, a estrutura do prédio pode ter contribuído para a tragédia. Chuva, esse é o fator, o start, vamos dizer assim, da coisa. Mas a construção é uma construção empírica, uma construção sem nenhuma qualidade técnica, o que evidentemente culminou com esse desabamento, com esse acidente lamentável. Foi um milagre de Deus eu não estar aqui no lugar da queda, porque sempre eu vinha, se é coisa que eu estou na porta aqui para chamar o vizinho, eu ter sido atingido também na hora. Voltamos a falar com a repórter Luíse Calegari, que está no local do desabamento e tem mais detalhes sobre este caso. Olá, Luíse. Oi, Jéssica, voltamos ao vivo aqui de Massaranduba, do local do acidente. Jéssica, só antes, a gente vai conversar agora com o Major Fernando Bressi, do Corpo de Bombeiros, mas antes, só para a gente confirmar o nome da vítima, que segue internada no Hospital Geral do Estado, é a Ana Cristina Dantas, de 35 anos, nome mesmo que eu falei, e ela segue internada. A gente não tem ainda informações, a nossa produção está tentando entrar em contato com o hospital para ver se eles dizem qual o estado de saúde dela, para a gente poder passar para o nosso telespectador. Jéssica, agora sim a gente conversa com o Major Fernando Bressi. Major, em primeiro lugar, muito bom dia. Quer dizer, em primeiro lugar, também parabéns pelo trabalho de ontem. Foi um grande trabalho do Corpo de Bombeiros, não é isso? Bom dia, Luiz. Obrigado. Realmente foi um excelente trabalho do Corpo de Bombeiros. Trabalhamos aqui com o pessoal do 1º grupamento, o 12º grupamento, o 10º grupamento e o 3º grupamento, todos em apoio. Em torno de 45 homens do Corpo de Bombeiros, apoiados também pelo pessoal da Codesal, da Sucop e também da Companhia de Energia Elétrica. Que horas exatamente o Corpo de Bombeiros ficou sabendo, né, desse acidente? E também a questão de tirarem todas as vítimas com vida. Isso é um sucesso, né? Sim. Por volta das 16h30, a informação que chegou é que o prédio havia desabado e que haveriam 15 vítimas. Nós, assim que chegamos aqui, verificamos que, na verdade, se tratavam de apenas 3 vítimas. Só que havia suposição de uma 4ª vítima, o que fez com que as buscas se prolongassem até o final da noite. Além de equipamentos como retroescavadeiras, também cães farejadores foram utilizados, né? Por que tantas coisas? Porque realmente os escombros aqui são de difícil acesso?
Muito. O prédio, ele entrou em colapso, veio abaixo e aí a técnica que é recomendada é primeiro a varredura, como nós fizemos, depois que já tínhamos retirado a vítima embaixo dos escombros, e depois fizemos outra varredura já com o emprego dos cães, para verificar se realmente havia a quarta vítima. Além desse prédio que desabou com essa coisa de vítimas, né? A gente teve também outras informações de casas desabaram também em Salvador por conta das chuvas fortes. Como é que o Corpo de Bombeiros está trabalhando nesse período de chuvas com tantas ocorrências? Bom, nós estamos no regime de prontidão, certo? Estamos atendendo a todas as ocorrências para as quais somos chamados e sempre que há necessidade, com o apoio também dos outros órgãos municipais ou estaduais ou mesmo órgãos privados, como é o caso da Companhia de Energia Elétrica. O que é mais difícil num trabalho como esse, né, de retirar vítimas dos escombros e de trabalhar em total alerta com um período de chuvas como este? Bom, primeiro a demanda de ocorrências que aumenta bastante, né? Porque choveu muito em pouco tempo e isso provoca uma série de incidentes. Segundo, porque é a questão da vida humana. A gente corre contra o tempo porque, nesse caso aqui mesmo, a vítima estava sob a laje. Então, nós tínhamos que correr, até porque se voltasse a chover, o peso das águas novamente sobre os escombros poderia vitimar fatalmente a dona Ana Cristina. Agora, Jéssica, só para a gente finalizar, a gente sabe, né, a Defesa Civil divulgou ontem que existem 540 áreas de risco em Salvador e nestes locais, cerca de 100 mil pessoas vivem e estão em total estado de alerta. Eu queria saber do Major também até uma orientação para essas pessoas, né, que já não estão em casa, ou as pessoas que ainda seguem em seus imóveis, como devem se posicionar diante desse estado de alerta. Bom, se as pessoas ainda estão nos imóveis e percebem que há possibilidade, a área é de risco, devem desocupar imediatamente, procurar a casa de parentes ou então uma Codesal. Ok, muito obrigada, Major, pela entrevista. Parabéns de novo pelo trabalho do Corpo de Bombeiros. Jéssica, a gente volta aos estúdios. É com você. Obrigada, Luiz e Calegari. Parabéns, viu, ao Major Brescia, ao Capitão Guanais, a toda a Corporação dos Bombeiros, ao Cão Apolo e todo mundo que colaborou aí para que esse desabamento infeliz tivesse um final um pouco mais feliz, sem nenhuma vítima fatal. E para entender as causas, as possíveis causas de desabamentos como que acabamos de acompanhar e saber o que pode ser feito para evitar essas ocorrências, nós vamos conversar aqui no estúdio com o engenheiro civil da Universidade Federal da Bahia, Luiz Edmundo Campos. Muito bom dia, por favor, seja bem-vindo. Como vai? Sente-se aqui, por favor. Eu sei que o senhor não esteve nessa obra, né? Não visitou o local, então é difícil dizer com precisão o que aconteceu, mas pela sua experiência, o que causa desabamentos de prédios inteiros como esse? Jéssica, é interessante a gente observar que às vezes não são prédios, são casas que começam com um andar térreo e vão se vendendo lajes, construindo, né? Não foi uma coisa planejada. Às vezes, não sei nesse caso, mas muito aqui em Salvador você consegue observar que regiões de risco são ocupadas hoje por, como você disse, não mais casas, mas prédios de 3, 4 pavimentos. Isso é comum. Se você andar pelas avenidas de Vales e observar para os morros, vocês vão ver que as casas não são casas mais de um pavimento só. Então as pessoas começam a construir sem recurso, fazem o primeiro pavimento e depois vão, com necessidade de mais recursos, de aumentar a família, vão batendo lajes em cima ou vendendo lajes, e a gente tem uma situação crítica em Salvador. Esse que aconteceu pode ser o início de um processo que venha com a degradação dos materiais de construção, de ocorrer novos deslizamentos, desabamentos de casas. Então, a construção irregular, né? Inclusive a SUCOM confirmou na noite de ontem, no fim da noite de ontem, que essa construção é antiga e irregular. Então, essa construção irregular, materiais também de baixa qualidade influenciam para que essas tragédias aconteçam na nossa cidade? Infelizmente, são construções onde são construídas sem o acompanhamento técnico devido, que a população, às vezes, até gasta mais dinheiro em algumas casas do que deveria, porque não está contratando um profissional apropriado. Digamos que agora, né, muitas pessoas estão assistindo a gente, estão nessa situação, construíram suas casas sem orientação. Uma vez construído o imóvel, é possível consertar, consultar um especialista agora, por exemplo, e conseguir reparar possíveis erros? É possível fazer isso, mas o custo geralmente é bem superior do que se você tivesse construído de uma forma adequada anteriormente. O custo de uma recuperação de uma casa, até mesmo pela dificuldade de construção, torna-se ela bem mais cara. Então, recomenda-se que no início da obra possa desenvolver. Hoje até tem uma lei federal que dá essa engenharia pública, onde a população pode solicitar ao poder público a orientação de um engenheiro, um técnico que possa informar da melhor forma